Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou Kenichi, Demi Gutiste de Cipri, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Kenshi618. Links na descrição do vídeo. O shinobi mais forte da história. Capítulo 17. Sobrevivência do mais apto. Shikamaru devia estar perdendo a cabeça. Há 3 meses ele teria fugido, mudado de nome, feito uma cirurgia plástica em si mesmo, o que quer que tivesse que fazer, teria feito para evitar qualquer tipo de confronto com membros do clã mundial que o expulsara de suas fileiras. E agora ele estava enfrentando um membro da exata organização de Konoha que tinha feito tal coisa. Um graduado de verdade que havia terminado o programa, e ele tentaria lutar contra ele. O Nara Shikamaru de 3 meses atrás teria socado o Shikamaru atual direto nos testículos por até mesmo aceitar a ideia de fazer algo tão problemático, se não tivesse sido tão chato realmente cometer aquela ação. Mas aqui estava ele, travado em combate com um ninja de pleno direito. Era engraçado como a vida funcionava, não era? E por engraçado, Shikamaru teria significado totalmente aterrorizante e vingativo. Shino foi mais rápido, mas não tanto quanto Shikamaru recuou para ir contra o movimento de avanço de seu inimigo. Cavando os pés, Shikamaru socou para frente para ver o que estava acontecendo, apenas para Shino virar para o lado para escapar do soco e bater no corpo de Shikamaru com o ombro para fora, logo atrás de seu bíceps e ombro como área-alvo. Recuperando-se e tentando um segundo soco, desta vez Shino se abaixou e bateu em seu torso interno com o ombro, evitando deixá-lo assim enquanto seguia com um passo para frente que chutou baixo a perna dianteira de Shikamaru para derrubá-lo enquanto ele se recuperava novamente. Caindo para trás, Shikamaru rolou e caiu de pé. Foda-se! Este é o método Taiken, Body Fist, de Taijutsu. Um foco de golpe desorientador que fazia o usuário utilizar todo o corpo para as técnicas. Simplesmente perfeito, porque como o cara que lutou usando fios para agarrar seus oponentes e amarrá-los, ele teria que lutar contra o cara que não lhe daria nenhum membro para amarrar, a menos que fosse necessário. Ele já tinha visto o suficiente. Ele não precisava mais testar Shino para ver o que ele poderia fazer. Ele agora precisava passar por um sistema de tentativa e erro para encontrar algo que funcionasse, construindo um verdadeiro trunfo de um plano o tempo todo. Assim, saiu o fio, esticado entre as mãos de Shikamaru, quer Shino pudesse vê-lo bem ou não. Ah! Shino disse, capaz de ver o brilho do sol quase totalmente refletido nos fios finos, então foi você quem interferiu durante a situação do refém. Shikamaru não respondeu. Ele acabou de falar. Neste ponto, serviria apenas para ser problemático. Sua primeira manobra ofensiva foi um golpe de garra duplo reverso usando ambas as mãos para esticar seu fio para emaranhamento, apenas para errar quando Shino novamente se esquivou do movimento e se inclinou para jogar todo o seu corpo para trás, atacando o joelho de Shikamaru. Shikamaru não estava interessado em ter sua perna quebrada, e dobrou o joelho da perna da frente para fortalecê-la e repreender o avanço sem perder a perna no processo. Shino, ao invés de se permitir ser movido para trás, envolveu sua perna em volta da perna de Shikamaru, encontrando-se por dentro. Isso forçou Shikamaru a se virar para ele para não cair no chão e manter o equilíbrio. Ele era um alvo fácil para um ataque não Taiken quando Shino desencadeou uma série horrível de golpes com os punhos, levantando-se de sua posição agachada para colocar força no queixo e mandíbula de Shikamaru. Shino era um jovem alto e magro, e ele era visivelmente mais gordo que Shikamaru também. Esse tamanho colocou a força que Shikamaru não tinha por trás de uma combinação de socos infernal que ele montou lindamente. Ele teria jurado que sentiu seus dentes quebrarem com o impacto se não tivesse passado a língua por cima deles para se certificar logo após ser atingido. O sangue escorria ligeiramente de seu lábio enquanto ele fazia isso, mas ele estava entendendo. Ele teve que levar um soco para que ele soubesse que estava realmente em uma briga e realmente em algum perigo. Fazia muito tempo que ele não sentia a adrenalina de uma verdadeira batalha passar por ele. Shino parecia sempre ir para baixo, quer seu alvo final fosse alto ou não. Normalmente, ambientes próximos desconfortáveis seriam onde Shikamaru brilharia na batalha. As pessoas flutuariam braços e pernas para longe de seus corpos que ele poderia usar para prendê-los com sua especialidade em Ojojutsu, técnicas de encadernação, para deixá-los à sua mercê. Com Shino, ele não tinha nada para amarrar, e com o posicionamento deles em uma colina aberta, ele não tinha nada para colocar armadilhas de arame para prendê-lo.
Ele realmente precisava ser tão criativo para ganhar essa coisa? A maneira como Shino estava lutando não era agarrada. Se fosse agarrar, seria infinitamente mais fácil para Shikamaru pegá-lo. Ele ainda estava golpeando, mas estava simplesmente usando o núcleo de seu corpo para todas as técnicas significativas. Forçando o ataque agora, Shino se aproximou de Shikamaru antes de pular para o lado, cruzando as laterais de suas pernas. Foi um movimento tão rápido que Shikamaru não sabia exatamente o que estava acontecendo até que Shino simplesmente se sentou sobre ele. A partir desse ponto, ele podia sentir os tendões estalando e rasgando na parte de trás do joelho. Gá! Com o joelho preso entre a panturrilha e a coxa de Shino enquanto ele literalmente sentava em sua rótula, Shikamaru gritou de dor: "Ele vai quebrar minha perna! Se eu não... Ai!" A pressão era imensa, e com o posicionamento de sua outra perna Shikamaru não teve força para empurrá-lo com ela. Tudo o que ele podia fazer era empurrar contra a pressão de quebrar o joelho. Esticando seu fio em um movimento desesperado, Shikamaru conseguiu enrolá-lo em um dos pulsos de Shino e puxou para tentar puxá-lo apertado em torno dele. Shino foi forçado a pular para liberar seu pulso assim que sentiu o leve toque do fio envolvendo. Se Shikamaru tivesse puxado com força, ele teria cortado profundamente o suficiente para cortar seu pulso. Shikamaru usou esse tempo para se levantar e avaliar o quanto sua perna estava machucada. Ele não conseguia ficar de pé cautelosamente. Ele teve que colocar a quantidade normal de peso em ambas as pernas e não podia se permitir vacilar. Shino não era tolo embora. Ele sentiu a perna de Shikamaru ceder em seu último ataque. Ele tinha uma roda de bunda agora, e toda a postura do mundo não esconderia essa lesão dele. É hora de acabar com isso. Shino pensou consigo mesmo, desta vez ele não vai se levantar. A completa falta de vantagem de mobilidade que Shikamaru foi amaldiçoado no início da luta só se multiplicou em sua gravidade agora. Shino não era o mais rápido, mesmo sendo alguém bom em furtividade, mas ele poderia muito bem ter sido devido à aflição que se abateu sobre o Nuke Nino de cabelo de abacaxi. Shikamaru não conseguia correr, pular e mal conseguia se virar. Mas ele foi capaz de se concentrar nos movimentos de Shino e antecipá-los, virando seu corpo no tempo com o ângulo de saída que Shino escolheu fazer. Ele não teria nenhuma perna, braço ou traseiro desta vez. Tudo bem, porque nunca foi sua intenção. Nunca subestime seu oponente, não importa como as coisas possam parecer. Shino estava bem na frente de Shikamaru, e apareceu por baixo de sua guarda para lançar todo o seu corpo sobre Shikamaru, pressionando-o contra o chão. Ambos deslizaram para o fim do blefe em que estavam quando ele empurrou seu antebraço direto na garganta de Shikamaru, determinado a acabar com sua vida. Você deveria ter um trunfo, Nara-san. Ele então sentiu o arame enrolado 3 vezes em seu antebraço com força suficiente para que, se ele não estivesse usando roupas com mangas, tivesse cortado sua carne. O tempo todo, tudo o que Shikamaru queria era um membro suficiente para virar a maré. Às vezes, você tinha que atrair o animal mortal até o limite de sua própria vida para forçá-lo à sua queda. O primeiro movimento é sempre uma finta. Torcendo seu corpo e usando seu aperto com o arame, Shikamaru puxou Shino para o lado do penhasco, fazendo com que os dois garotos caíssem no declive empoeirado, rochoso e íngreme, rolando um sobre o outro, forçados a ficarem juntos por meio do Ojojutsu de Shikamaru. No final do penhasco, a terra se transformou em asfalto e linhas pintadas com os dois se encontrando bem na estrada, os carros buzinando enquanto mudavam de faixa e desviavam. Shikamaru acabou por cima, olhando fixamente para baixo enquanto tentava enrolar seu fio em volta do pescoço de Shino. Esta era sua chance e ele tinha que aproveitá-la. Ele tinha que fazer isso. Os faróis diretamente à frente quase o cegaram e interromperam seu esforço para tentar estrangular seu inimigo que lutava para combatê-lo. Com um suspiro, ele mudou seu corpo para rolar Shino em cima antes de sentir um semi-passe diretamente sobre ele e aliviá-lo do fardo em cima dele. O poderoso ar do caminhão passando por ele não foi fatal. O próprio caminhão que atingiu Shino, bem, vamos apenas dizer que o som de osso sendo triturado e carne encontrando metal em movimento a 80 km por hora não deu muita confiança de que qualquer coisa seria capaz de sobreviver. Shikamaru fechou os olhos, antecipando ser atropelado antes de sentir uma erupção infernal nas costas. Oh! Ele gritou quando se viu arrastado de volta para a terra e sentou-se apenas para ver Sokunoshi no Nino segurando seu tornozelo. Tentem!
A garota vestida de rosa simplesmente franziu a testa e o ajudou a se levantar e sair de lá com pressa antes que alguém pudesse dar uma boa olhada em um deles. Você tem sorte de ter ligado para o telefone fixo sobre o seu plano e deixado uma mensagem me dizendo onde ir. Tentem disse enquanto os empurrava para fora da estrada enquanto os carros paravam para inspecionar o acidente, mas você não poderia ter esperado ser salvo de ser atropelado por uma garota. Problemático. Conhecendo as mulheres do jeito que ele conhecia, ela iria dominar isso sobre ele para sempre agora. Devia ter deixado os malditos carros me atingirem. Vamos, chorão. Vamos para casa. 20x. Enquanto isso, com Kenichi, depósito de caminhões. Kenichi ainda estava pronto. Ele havia enviado o ataque selvagem anterior de Kiba de volta de onde veio com o uso de seu recém-aprendido Seikuken, mas isso não deteve o ninja brutal tanto quanto o guerreiro dócil esperava. Mil, que ainda ficou maravilhada com Kenichi desenvolvendo uma habilidade de nível tão alto. O que, em nome de Deus, seu avô fez com ele para que aprendesse tal coisa em uma semana? Ela não tinha certeza se queria saber. Kenichi-kun deve ser um usuário de Ki do tipo Sei para poder usar o Seikuken. A única maneira de alguém usar essas técnicas é com a mente calma. Aquele cara. Kizara disse, inclinando-se lentamente no ombro de Mil depois que ela foi buscá-la. Há algo sobre ele agora que não estava lá quando lutei contra todos vocês. Não sei, mas ele parece mais seguro de si. Ela não sabia como explicar. De fato, pelo olhar em seu rosto, Kenichi era tão legal quanto um pepino. Durante todo o tempo que passou aprendendo Seikuken, e a resolução que tomou para apoiar o que sentia ser a diferença entre o certo e o errado, ele estava tão seguro de si e de seu caminho como nunca antes. Eu não vou perder. Era tão simples quanto isso. Precisava ser mais complexo? Um dos caninos de Kiba cutucou seu lábio inferior enquanto ele se agachava em contemplação. Qualquer que seja a técnica que esse cara Kenichi estava usando, era formidável. Se ele estava confiante o suficiente para utilizá-lo contra alguém brandindo garras TKG Shuko afiadas como navalhas, tinha que ser realmente algo. Direita. Kiba disse para si mesmo, puxando uma bala do bolso da jaqueta. Bem, em caso de dúvida. Ele então arremessou direto em Kenichi, que o golpeou, forçando-o a explodir em uma nuvem de fumaça que o cobriu inteiro. Não é possível conter o que você não pode ver. Agora tente isso. Gatsuga, Fang Passing Fang. Em vez de liderar com uma garra, desta vez Kiba tinha os dois posicionados para rasgar Kenichi dentro da fumaça enquanto ele se lançava para dentro e girava seu corpo em um movimento semelhante a uma broca. Era seu jutsu mais perigoso. Ga. Mesmo que Kiba não conseguisse Kenichi inteiro devido à sua falta de visão, ele não precisava. Kenichi deixou a cortina de fumaça o mais rápido que pôde, mas acabou sendo cortado gravemente no braço e ombro esquerdo, perdendo a manga e metade do peito da camisa enquanto sangrava pelo membro. Isso é afiado. Não me diga! Kiba gritou enquanto parava e continuava seu ataque. Vamos! Me pare de novo! Faça aquilo que você tentou antes! Ele provocou, saltando na ponta dos pés enquanto dançava ao redor do chão de cascalho aberto do depósito. Mil mordeu o lábio em apreensão. Ao ver o sangue escorrer pelo ombro de Kenichi, ela começou a pensar que deixá-lo lutar sozinho era um erro, até que notou a expressão de grave determinação em seu rosto. Ele não havia se resignado à derrota ou ao medo, apesar de seu ferimento sangrento, e interferir agora esmagaria seu espírito. Isso era algo que ela tinha que deixá-lo fazer por conta própria. Os cortes pareciam piores do que realmente pareciam, pois Kenichi foi capaz de tirar a dor da mente para reentrar no estado de clareza necessário para utilizar o Seikuken. Seus movimentos não são baseados em poder. Eles dependem da velocidade. O Gatsuga de Kiba foi usado para cortar um inimigo com dezenas de cortes profundos ao entrar em contato. A menos que ele batesse em você, não haveria nenhum contra-ataque da técnica que o enviaria em uma determinada direção. Tornava-o perigoso até mesmo tentar tocá-lo enquanto o estava usando, mas tinha que haver algo que pudesse ser feito. Atacar era mais seguro do que defender neste caso. Seikuken ou não, não havia muito que Kenichi pudesse fazer com isso se ele não pudesse nem tocar seu inimigo para afastá-lo e contra-atacar. Aqui vamos nós. Kenichi disse para si mesmo enquanto avançava para se envolver mais uma vez. Kiba sorriu com a ação corajosa e avançou para encontrá-lo, golpeando-o com 2 tiros de garra. Kenichi se afastou do caminho do primeiro e se esquivou do segundo antes de rolar lateralmente e atacar com um chute frontal no corpo que empurrou Kiba reco alguns passos.
Kiba estava tendo problemas para quebrar o estilo de Kenichi. Toda vez que ele começava a sentir que estava dominando o ritmo e o método de técnica de Kenichi, ele parecia mudar completamente os princípios básicos de combate. Em um segundo ele parecia pronto para atacar de frente, no próximo ele estava interrompendo seu ataque e variando completamente os estilos. Com um grito, Kiba se tornou o agressor mais uma vez, ajustando o ritmo ao seu gosto. Mais técnicas de garra, até que ele viu uma faísca nos olhos de Kenichi durante um golpe mais amplo do que ele estava lançando antes. Kenichi se aproximou apesar do ataque recebido e usou seu antebraço para impedir que o braço da garra completasse seu arco. Enquanto a parte externa das mãos de Kiba estava coberta pelas armas, a parte interna de seus braços era segura para entrar em contato sem ser cortada. Kenichi bloqueou seu ataque por dentro e envolveu a mão daquele mesmo braço em volta de sua cabeça e pescoço junto com o outro para iniciar um clean. Kiba sentiu o ar sair de seus pulmões com duas fortes joelhadas em sua barriga antes de instintivamente começar a se debater para libertar sua cabeça. Enquanto isso, ele abaixou a cabeça, algo que Kenichi estava esperando. Kaoloi, joelho voador. Kenichi pulou no movimento de abaixamento de Kiba e deu uma joelhada bem no rosto dele, derrubando-o no chão. Sentando-se quase imediatamente, Kiba segurou o nariz de onde o sangue jorrou livremente. Seu filho da puta! Você quebrou meu nariz! Ele gritou com uma voz abafada enquanto se levantava. O que diabos há com a maneira como você luta? É como se você trocasse de estilo a cada 5 segundos. Levou um segundo para Kenichi superar o fato de que Kiba havia ignorado o Kaoloi. Aquele era mais do que forte o suficiente para fazer o trabalho de nocautear um oponente. Que inimigo durável! É como eu fui treinado. Kenichi acabou raciocinando verbalmente. Eu conheço karatê, kenpo chinês, jiu-jitsu e muay thai. Portanto, uso todos os tipos de técnicas desses estilos porque aprendi todos ao mesmo tempo. Kiba apenas olhou para ele estranhamente. Quem aprende tudo isso ao mesmo tempo? O que você é? Algum tipo de aberração? Então ele conhecia pelo menos 4 estilos separados. Não importava. Ele ia mostrar a Kenichi uma de suas técnicas favoritas. O Gatsuga era o mais forte dele, mas às vezes era muito direto para ser confiável em um aperto. Não, ele tinha outras coisas para isso. Sua compostura se reuniu mais uma vez. Kiba correu direto para Kenichi que havia montado seu Seikuken novamente, apenas para Kiba deslizar em suas pernas. Não. Kenichi não havia aprendido como se proteger na parte inferior do corpo com o Seikuken, pois seus braços não conseguiam chegar tão baixo e manter a postura. Ele sempre foi forçado a lutar contra pessoas maiores que ele, por isso estava acostumado a ataques vindos de muito mais alto, especialmente aqueles tão rápidos quanto os de Kiba. Em pânico, sua defesa caiu, justamente quando Kiba disparou a perna para cima e o perfurou com um chute na barriga. Sorrindo ao sentir o ar deixar o corpo de Kenichi, Kiba plantou suas mãos com garras no chão e balançou as pernas para chutar Kenichi na lateral da cabeça com a outra canela, girando com ela para cair de pé com as costas. Para Kenichi, prove o Jujin Rendan, Beast Human Barrage. Girando como um derviche rodopiante, Kiba arranhou Kenichi a cada rotação que ele fazia. Kenichi manteve os braços para cima, mas eles estavam sendo cortados para o inferno. Ele estava protegendo seus órgãos vitais, mas Kiba o estava tratando como um pedaço de carne. Foi uma coisa boa que Naruto o fez amarrar os punhos até os antebraços em sua casa. Essa casca protetora estava impedindo que seus braços fossem dilacerados com muita força. Ele teve que reiniciar o Seikuken. Um ataque baixo o derrubou antes, mas ele teve que colocá-lo de volta agora. Ele tinha que se lembrar do que foi ensinado. Você não podia bloquear uma arma com as mãos nuas, você tinha que contra-atacar. Kakushida Geki, golpe no pescoço de Crane. Durante um dos golpes diretos de Kiba, Kenichi o derrubou logo atrás da parte laminada da garra para derrubar sua mão e empurrar sua própria mão para cima, usando o lado curvo de seu pulso para impactar sobre o queixo de Kiba para atordoá-lo. Os olhos de Kizara se iluminaram em reconhecimento de quão eficaz aquele ataque curto foi. Ele tem que ir agora. Acabe com ele, Kenichi-kun. Miu estava ficando desesperada ao vê-lo ser arrancado das garras de Kiba. Esta era a oportunidade que ele esperava, e ele tinha que aproveitá-la ou talvez não conseguisse outra. Cada vez que Kenichi perdia sua vantagem, Kiba aprendia mais e mais sobre como lidar com seu estilo de luta. Você tem que pegá-lo agora. Cerrando os dentes, Kenichi imediatamente se lançou para frente e seguiu enquanto Kiba estava desorientado e escancarado.
Ele acertou um soco duplo no corpo e no rosto simultaneamente, passando imediatamente para agarrar a nuca de Kiba e desferir uma joelhada saltitante no rosto. A partir daí, ele caiu agachado e fez a transição perfeita para agarrar a perna de Kiba com força contra seu peito com uma pressão esmagadora antes de ficar em pé e levantar a perna sobre a cabeça para jogar Kiba para cima e na parte de trás de sua cabeça. Isso era algo que ele havia descoberto antes mesmo de ir para o Black Valley. Esses movimentos tinham um ritmo que fluía para ele, apesar de todos pertencerem a 4 estilos distintos. Foi algo que ele desenvolveu para costurar algum tipo de ataque combinado, e o resultado foi essa técnica de finalização brutal. Ele precisava de uma maneira infalível de derrubar inimigos mais difíceis com certeza. Depois de assistir Naruto lutar contra Tori e ver exatamente o que era necessário para manter algumas pessoas para baixo, ele queria seu próprio movimento de assinatura. Foi o combo mais forte que Kenichi conseguiu reunir em seu nome, e Kiba permaneceu dobrado, o corpo acima da cabeça de onde Kenichi o havia jogado. Aparentemente funcionou. Droga, seus braços doíam. Graças a Deus pela fita. Kenichi-sama. Aplausos surgiram do lado de fora do portão enquanto os membros da aparente Chad Alliance comemoravam a vitória, batendo ruidosamente na cerca de arame e vaiando. Era quase demais para a autoestima de Kenichi. Eu venci. Eu venci um Satsujiken? Sim. Kiba ainda não tinha se movido. Ele estava totalmente fora de si. A respiração de Kenichi saiu pesada após a dura luta enquanto ele olhava para as pessoas ao redor do estacionamento. Virando-se para Mil, que ainda apoiava Kizara, ele sentiu suas entranhas se contorcerem com o sorriso que ela lhe deu. Carinho, orgulho e alívio. Eles preencheram aquele olhar. Esse tipo de sorriso era algo que ele vinha treinando durante meses para ver dirigido a ele por ela. Aquela é Ino? E puta merda, esse é Kiba. Você venceu Kiba, amigo. Os olhos de todos se voltaram para o topo de uma carroceria de caminhão onde Naruto estava agachado e observando a cena com interesse. Aqueles eram seus antigos colegas de classe, com certeza. Um sorriso apareceu em seu rosto quando ele ouviu todos reagirem favoravelmente ao seu reaparecimento novamente. Foi fundamental para a reconstrução de seu ego após uma grave derrota anterior para Neji. Rumores sobre minha morte. Naruto disse em meio à população espirituosa, foram muito exagerados. Ninguém pensou que você estava morto. Kizara apontou, segurando a cabeça enquanto ela ainda flutuava com o envenenamento de Ino, idiota. Bem, isso tirou o vento de suas velas. Olhando para todos os outros para ver se esse sentimento era unânime, ele fez beicinho até ver a bandeira de Matsui. O que diabos é uma Chad Alliance? Olhando para Kenichi, tudo o que conseguiu foi dar de ombros confuso. Como se ele soubesse. Os dois tinham ido embora por um bom tempo e, para ser honesto, quando Kenichi chegou, ele realmente não se importava muito com o que estava acontecendo. Tudo o que ele sabia era que viu Mil em combate contra 2 inimigos e entrou na briga para ajudar. Falando nisso, o que aconteceu com o segundo cara com os óculos de sol e o aparente problema de deixar a luz do sol tocar sua pele? Sério. Eu só estive fora por uma semana. Naruto murmurou baixinho, esfregando a cabeça enquanto fazia um balanço de todos lá. Por que Kizara, Tori e o Siegfried que Kenichi derrotou aqui? Alguém precisava colocá-lo em dia exatamente sobre o que estava acontecendo na cidade. Ele não poderia ter ido embora por tanto tempo. Outra vitória para o grupo de lutadores mais influente da cidade. Nijima exclamou com orgulho. Considerem-se afortunados por fazer parte deste empreendimento em crescimento. Oi. Isso não respondeu à minha pergunta. Mil apenas balançou a cabeça e sorriu. Bem-vindos de volta. 20x. Mais tarde naquela noite, Ryo Zanpaku Dojo. E depois que acordei, passei a semana nas montanhas. Você sabe, curando e fazendo outras coisas. Naruto disse, encerrando sua explicação sobre onde ele esteve todo esse tempo. Ele deixaria de fora apenas o que aprendeu. Um jutsu em particular. Ele não gostou de pensar nisso. Quando caí no rio, meu telefone não funcionou, então não pude ligar para ninguém. Provavelmente não havia sinal lá fora, de qualquer maneira. Sua explicação saciou a maioria dos outros mestres, exceto Shigure, que se sentou no canto da sala polindo sua espada enquanto olhava para ele. Provavelmente seria melhor evitar ficar sozinho com ela por pelo menos 2 meses. Akizami ponderou, esfregando o queixo pensativamente. Bem, não há como dizer o que você passou a semana fazendo, não é?
De qualquer forma, é bom ver você de boa saúde. Ele então teve sua atenção atraída para as bandagens no corpo e braço de Naruto e a cinta em seu cotovelo. Bem, principalmente boa saúde. O treinamento de Jutsu de Jiraiya agravou seus ferimentos internos e estragou seu braço em 2 incidentes separados. Graças a Deus ele aparentemente curou tão rápido. Ele estava usando aquele material por segurança agora mais do que qualquer outra coisa. Claro que ele está bem de saúde. Sakaki berrou e riu, dando um tapa nas costas de Naruto enquanto ele derramava cerveja de sua lata. Passar a semana toda de férias nas montanhas? Parece uma explosão. Ele então encontrou seus lados levantados agarrados por Naruto, que lhe deu um olhar assombrado. Meu coração parou 6 vezes naquela montanha. Acho que vi o inferno. Naruto disse com uma voz oca, cara a cara com o mestre briguento, não me diga que eu tive férias. Pirralho, a menos que você queira ver se uma lata de alumínio é comestível, não manche o couro. Aviso apresentado, Naruto soltou a jaqueta de Sakaki e sentou-se, assim é melhor. Nesse ponto, Kenichi entrou na sala, suas feridas curadas e cuidadas por Mackenzie, que entrou junto com ele. Bem, parece que nosso discípulo teve seu primeiro contato com um verdadeiro usuário de armas e saiu por cima. Não se esqueça da primeira luta de Kenichi com o lutador Satsujinkin, APA. Apachai acrescentou alegremente, agarrando Kenichi pelo ombro ferido para segurá-lo no lugar até que Kensei libertasse seu discípulo comum de seu aperto. Ele não morreu. Claro que eu não morri. Kenichi se sentiu um pouco ofendido. E por que eu passei todo esse tempo nas montanhas se todos pensavam que eu seria morto por esses caras? Todo mundo realmente não estava se referindo a isso. O que eles ficaram felizes por ele ter sobrevivido mais do que qualquer outra coisa foi seu treinamento com Ayato, que misteriosamente não foi encontrado em lugar nenhum. Provavelmente para garantir que Mil não tivesse falhado em seu treinamento enquanto ele estava ausente. Bem, Akizami disse, um pouco envergonhado, apesar do ar astuto sobre ele, sempre havia uma chance de você morrer durante a luta. Afinal, você estava lutando contra um oponente que estava completamente disposto a tirar sua vida se você não estivesse habilidoso o suficiente para vencer. E ele tinha aquelas garras ninja. Sakaki acrescentou antes de colocar sua cerveja no topo da cabeça de Naruto para equilibrá-la. O que são essas coisas chamadas Shiguri? Ainda sem resposta da mulher que estava olhando para Naruto e brilhando o aço mortal de sua espada. Certo, garoto? Você sabe o que eles eram? TKG Shuko. Naruto disse, tirando cuidadosamente a bebida de sua cabeça. Parecia que qualquer humor repentino colocaria Shiguri atrás dele. Até mesmo seu rato de estimação estava entrando em ação. Sim, Kiba cortou um monte de gente naquele estacionamento de caminhões, não foi? E Mil espancou o hino. Ele não achava que eles acabariam enviando o Genin que ele realmente conhecia antes de ser expulso. Eles ainda estavam vivos, mas Shikamaru e Tenten conseguiram deportá-los. A posse de armas ilegais enquanto no Japão com vistos de turista e sua identificação, apesar de completa, eram falsas. A burocracia. Eles agora estavam esperando para deixar o país em celas e estavam oficialmente fora de controle. Quando fossem mandados embora, não seriam capazes de atravessar a fronteira de ônibus pelos próximos anos sem serem jogados fora. Eles foram efetivamente neutralizados por assim dizer. Shino foi neutralizado também, de uma forma mais permanente. Pobre coitado. Provavelmente seria melhor que seu fim particular nunca se tornasse de conhecimento comum entre sua base de amigos. Estava a uma boa distância, mais de 1 quilômetro, então ninguém viu o corpo antes de sair ou mesmo descobriu sobre ele. Bom, Shikamaru era marginal o suficiente quando se tratava dos aliados de Naruto. Foi um acidente, é verdade, mas no que diz respeito a pessoas como ele, Naruto e Tenten, a forma como Shino morreu foi um meio infeliz para um fim. Ainda era bastante insensível, porém, deixá-lo sem dizer uma palavra, embora fosse a única coisa que eles podiam fazer no momento. Tanto Naruto quanto Shikamaru admitiriam isso se alguma vez fosse revelado e eles fossem questionados sobre isso. Os dois meio que cresceram com o cara. Então isso só restava Neji. Flashback, 2 horas atrás, estação de pesagem. Naruto e Neji ficaram um contra o outro, nenhum dos dois movendo um fio de cabelo. Hesitante em fazer um movimento, não é? Neji perguntou, estreitando os olhos desafiadoramente enquanto um sorriso se formava em seu rosto. Eu não te culpo depois da última vez. É natural que você esteja um pouco apreensivo. Os punhos de Naruto se apertaram severamente. Eu não estou com medo. Eu não disse que você era.
Essas foram suas palavras, não minhas. Esse cara. Não que Naruto estivesse com medo de lutar. Só que não parecia certo. Seu coração não estava na batalha. Havia muitas coisas no ar para ele. Para os dois, na verdade. Ele podia ver que Neji não estava tão ansioso por uma briga quanto no primeiro encontro. Não que Neji tivesse desenvolvido uma atitude de já fiz isso. Ele realmente sentiu o mesmo. Ele ainda queria matar Naruto, mas algo sobre fazer isso naquele momento parecia errado. Ele também havia prometido que falaria com Hinata também. Algo sobre enganá-la dessa maneira não caiu bem com ele. Com o canto do olho, a uma distância muito boa, Neji podia ver dois Seks descendo a encosta de uma colina bastante íngreme na direção da estrada aberta. Um deles era Shino. A outra ele não conhecia. O Scrum acabou direto na estrada e... Que maneira horrível de morrer! Naruto também viu. Ele havia seguido os olhos de Neji, e pela visão clara da estrada que eles tinham, ele podia se encolher com o que viu como um ser humano sendo atropelado por um caminhão. E isso resolveu tudo. Neji fechou os olhos e respirou fundo em um momento de silenciosa contemplação e respeito. Ele não conhecia Shino muito bem. Ele duvidava que alguém da equipe realmente tivesse, apesar de estar em sua classe. Mas, mesmo assim, eles eram companheiros na vida que levavam. Ele morreu em batalha. Essa é a rapidez com que pode acabar. Neji disse, chamando a atenção de Naruto mais uma vez, poderia ter sido qualquer um de nós. Se você não tivesse escapado da última vez, isso nunca teria acontecido porque seria sua vida que já acabou. Eu não estava zombando de você. Em vez disso, eu estava simplesmente afirmando que já tendo enfrentado sua própria mortalidade, você já entenderia exatamente o que estava colocando em risco. Kiba, Ino e Shino eram Genin. Genin novato. Eles se formaram, é verdade. Kiba matou mais inimigos do que Neji, de fato. Mas eles não tinham realmente ficado cara a cara com a dura realidade de sua própria mortalidade. Ele duvidava que eles entendessem exatamente o que significava colocar a própria vida em risco. Eles nunca tiveram que encarar a perspectiva de morrer. Eles nunca haviam sido levados tão longe. Para aqueles que foram, havia um certo tipo de distanciamento solene que se passou a ter em relação a arriscar a própria vida. Um ar despreocupado sobre isso, mas por trás disso também havia uma aceitação solene de que, no grande esquema das coisas, sempre apareceria. Você tinha a mesma probabilidade de morrer a qualquer momento do dia do que deixar sua próxima respiração passar. Foi de certa forma libertador perceber tal coisa. Se você pudesse superar a paranoia assustadora que enchia seu coração a cada segundo de cada dia no início, quando você pensava nisso, isso se tornava nada mais do que um pensamento passageiro no fundo de sua mente, apenas um lembrete gentil de que seu próximo momento era ter prometido. Com isso também veio o desejo de lutar com unhas e dentes por sua vida sempre que estivesse em verdadeiro perigo. Neji tinha isso. Pelo olhar de Naruto, ele também tinha. Como um garoto que nem mesmo era um verdadeiro ninja poderia ter tal coisa, Neji não sabia. Mas neste momento os dois pelo menos tiveram alguma medida de entendimento. Eles não precisavam falar para chegar ao próximo acordo. Eles precisavam fazer isso, no entanto, para resolver os termos do acordo não dito. Quando? Naruto perguntou sério, onde? Neji apenas abriu os olhos. Um fugaz sentimento de respeito foi refletido em seus olhos pálidos pelas últimas manchas laranja do sol poente. Ele se perguntou se isso significava alguma coisa para Shino quando ele o viu antes da luta que acabou com sua vida. Bem, esta noite significaria algo para um deles. Significaria algo para aquele deles que não sobrevivesse à noite para ver o sol nunca mais. Flashback final. Os olhos de Naruto giraram para o relógio e então ao redor da sala, tomando nota de cada habitante de Ryosanpaku que estava lá e até mesmo aqueles que estavam ausentes naquele momento. Koetsuji Akizami. O bastardo maluco com suas máquinas malucas, com seus remédios malucos que doíam como um inferno, mas na verdade funcionavam melhor do que as coisas dos hospitais. Havia algo estranho sobre ele além de como ele parecia ser bom em tudo, mas talvez os tipos de gênio fossem assim. Ele ainda era uma boa pessoa. Mackenzie. Perverter. Totalmente pervertido. Excelente pervertido. Às vezes que Naruto o viu sem uma câmera na mão tentando fotografar os peitos e saias de mulheres gostosas, Shigure e Mil, ou lendo livros sujos e revistas foram menos do que a quantidade de vezes que o viu com um ou outro. Ele ainda era incrível. E pelo menos meio que o preparou para as peculiaridades do próximo nível de Jiraiya.
Sakaki Shio. Bêbado. Irritado, bêbado violento com um ego que fez Naruto se sentir humilde em comparação. Ele ainda era provavelmente o bêbado furioso e violento favorito de Naruto que ele já conheceu. Ele tinha todo o respeito de Naruto depois de Shinaton, e ele sentiu que isso os uniu. Na verdade, seu novo jogo favorito era ver o quanto ele conseguia mexer com Sakaki sem ser impulsionado por uma superfície sólida. O Pachai a Pachai. Sim, ele mutilou Naruto e deu a ele seu primeiro encontro verdadeiro com a morte. Deixando isso de lado, Naruto não conseguia não gostar do gigante gentil. Era água passada, e desde que conheceu a Pachai, ele era uma pessoa de grande coração. Crédulo como o inferno e mais como uma criança do que um adulto na maioria das vezes, mas isso apenas o tornou sério e um dos mestres de Ryuzanpaku em quem Naruto realmente confiava mais. Furinji Hayato. Aquele velho assustador. Ele ainda era completamente assustador. Mas ficou claro a partir de cada interação que eles tiveram depois de realmente se tornarem um tanto cordiais que o homem sempre se conteve contra ele tanto quanto humanamente possível para alguém tão forte. Obrigado por isso. Furinji Mil. De certa forma, o ex-pior inimigo de Naruto, ou rival, poderia ter sido mais apropriado. Um ou outro, mas então como você pode odiar alguém tão doce? Ele simplesmente não podia. Esta era a pessoa fora de seus aliados ninjas com quem ele sentia a camaradagem mais natural. Ele não sabia muito sobre o passado dela, e só podia imaginar o quanto ela sabia sobre o dele, mas ele acreditava que eles se entendiam mais do que qualquer outra pessoa de sua idade. Apesar das diferentes disciplinas e culturas, ambos foram criados para lutar. Shirahama Kenichi. O melhor amigo. Basicamente, a consciência e o limitador de cada ação ultradinâmica e pretensamente selvagem que ele ponderou em voz alta desde o segundo ano do ensino médio. Não havia ninguém mais gentil e, finalmente, ele estava mudando as coisas para si mesmo, tornando-se mais forte como um artista marcial. Falando da família Shirahama, ele desejou que não fosse tarde demais ou muito aleatório para ele parar e ver Onoka. Se ele ia dar seu último viva, ele queria pelo menos se despedir à sua maneira de Tidito. Ah bem. Havia tantos quando ele pensou sobre isso. Pessoas mais importantes do que ele pensava que tinha. Todos os amigos idiotas que ele conheceu nos últimos meses, como Takeda e Ukita. Talvez Nijima. Mas você teria que manter seus testículos sob a mira de uma arma para fazê-lo admitir que não abominava totalmente aquele cara. Inferno. Até mesmo alguns dos caras do Ragnarok estavam bem com ele. Thor era um cara legal depois que eles lutaram e mesmo quando eles conversaram após a batalha no depósito de caminhões. Suas costeletas também destruíram tudo. Kizaru estava bem quando você se acostumava com a personalidade espinhosa, e ele nunca tinha falado de uma vez por todas com Kaname e Freya. Droga, ele nunca teve a chance de voltar para Shinaton de Yokohama e sair com Renka como ele pensou que teria chance. E então havia a mulher que refinou sua técnica de arma. Kouzaka Shigure. Com nada mais do que um suspiro profundo como aviso, Naruto se levantou e caminhou diretamente através dos mestres sentados ao redor da sala principal de seus aposentos e até Shigure no canto, que se levantou quando viu chegando. Sem hesitação, sem parar ou tentar quebrar o gelo com uma conversa desajeitada. Ele simplesmente colocou os braços em volta do tronco dela em um abraço apertado que ninguém viu na sala que se aproximava. Sinto muito por fazer você se preocupar. Naruto disse, realmente surpreso que ela permitiu que ele colocasse o abraço nele sem tocar seu crânio ou cortar suas roupas em tiras como punição, seja pelo ato de abraçá-la para começar ou pelo estresse e preocupação que ele colocou nela. De seu pequeno ato de desaparecimento, eu poderia dizer que não queria, ou o que seja, mas, desculpe, certo? Naruto desprezava pedir desculpas, e ele nunca teria feito isso se não sentisse que era importante. Se ele não sentisse que a pessoa a quem ele estava se desculpando era importante o suficiente para dizer isso. Mas ela era. Eles foram. Quer ele gostasse ou não. Se ele estaria disposto a admitir isso para um único dos adultos Ryuzanpaku ou não. Pela graça da intervenção divina ou qualquer coincidência que alguém a par dos detalhes quisesse usar, Konoha o presenteou com a missão de enfrentar Ryuzanpaku em vez de qualquer outra tarefa que eles poderiam ter usado para obter o resultado desejado de expulsá-lo de seu mundo. Ele se lançou nisso com entusiasmo e nunca desistiu, apesar de ter falhado mais vezes do que qualquer ninja tinha o direito de falhar em uma missão e sobreviver aos resultados. Se fosse qualquer outra missão impossível contra qualquer outra força nesta terra, ele teria sido morto.
Ele não teria sequer visto a idade de 13 anos, muito menos 15 ou 16 anos. Eu sei que sou um grande pé no saco. Naruto continuou, colocando o lado de sua cabeça no ombro dela. Para você, inferno, provavelmente para todos aqui de alguma forma. Mas vocês, obrigado. Se eu nunca tivesse conhecido nenhum de vocês, eu não sei o que descer ou mesmo se eu seria. Para o bem ou para o mal, e geralmente para o pior em sua opinião, eles fizeram dele a pessoa que ele era. Eles o traumatizaram repetidamente e deixaram cicatrizes em seu corpo, mas em virtude de enfrentar constantemente os perigos que representavam e escolher enfrentá-los, eles cristalizaram certos conjuntos de crenças nele que ele nunca permitiria que morressem antes que seu corpo morresse. Kenichi parecia surpreso com a ação extremamente descarada, e então confuso com as palavras de Naruto após elas. Uau! Ele nunca tinha visto seu melhor amigo assim antes. Será que o que eu disse no vale realmente o afetou tanto assim? Não parecia tão provável, mas talvez sim. Naruto tinha um bom coração. Era por isso que eles eram amigos. Uma das mãos de Shigure surgiu lenta e hesitante, parecendo para os outros que ela iria bater na cabeça de Naruto por agir de forma estranha ou burra. Mas, em vez disso, ela apenas colocou gentilmente no lado de sua cabeça e esfregou. Certifique-se de aparecer amanhã. Chega de perder o treinamento. Ela disse, lenta e deliberadamente como era seu método. Naruto sentiu como se lágrimas quentes estivessem começando a pinicar em seus olhos, mas ele as mascarou atrás de um sorriso de olhos semicerrados enquanto se afastava, jogando as mãos atrás do pescoço enquanto caminhava de ré para a porta e seus sapatos, e, definitivamente, não há nenhuma chance de eu perder amanhã depois de já estar fora por uma semana. Quem você pensa que eu sou? Virando-se para calçar os sapatos na entrada, ele colocou os óculos sobre os olhos para o caso de algo escapar de seus olhos e ele ser visto. Sem dizer uma palavra ou se virar, Naruto abriu a porta, acenou sem entusiasmo por cima do ombro enquanto jogava sua mochila e saiu. Sem até logo, sem até amanhã, nada. Tudo isso foi extremamente estranho para Kenichi. Naruto era um cara estranho, mas isso era estranho mesmo para seus padrões. Droga! Kensei disse um bom tempo depois que Naruto saiu da sala, eu gostaria que fosse mais sexy. Como posso tirar uma foto decente de algo assim? Kensei. Shigure disse lenta e ameaçadoramente, brandindo sua espada antes de cortá-lo sem aviso. A perseguição começou, e assim tudo pareceu voltar ao normal para Kenichi enquanto todos voltavam ao que normalmente faziam em seu tempo de lazer. 20x. Naruto não se incomodou em usar os portões maciços de Ryozanpaku para sair do local, em vez disso, usou seu antigo recurso de pular sobre o muro que cercava a propriedade. Assim como nos velhos tempos, quando ele não tinha permissão para entrar sem furtividade ou luta. O homem mudou as coisas. Seus pés tocaram a calçada e ele partiu, com o destino em mente. É quase meia-noite. Então eu tenho mais de uma hora para chegar lá. Bom, muito tempo. Por mais tarde que fosse, por volta da 1 da manhã ele tinha um lugar onde precisava estar. Sem ifs, ands ou buts sobre isso. Ele ia mostrar a cara e não ia se atrasar. Alguns passos adiante e ele parou ao ouvir o som de chinelos soltos na rua. Excelente! Então alguém não iria deixá-lo ir e fazer suas coisas livremente, afinal. Ele pensou que tinha vendido bem o suficiente na área comum para pelo menos comprá-lo esta noite para terminar seu negócio. De pé atrás dele com uma blusa de pijama amarela curta que terminava em suas coxas com desenhos de pegadas nelas estava Mil. Seu cabelo estava sem as presilhas gêmeas que ela mantinha nas laterais, o que indicava que era tarde. Por que ela não poderia simplesmente ter ido para a cama ou algo assim? A única razão pela qual Kenichi ainda estava acordado era para que seus ferimentos pudessem ser tratados adequadamente para não deixar cicatrizes. Eu não entendo. Mil disse baixinho, não somos amigos? Todos aqui não são amigos? Por que fazer isso sozinho? Eu adoraria travar batalhas com meus amigos. Naruto respondeu. Contanto que fossem nossas batalhas. Juntos. Isso não é. Nenhum de vocês tem nada a ver com isso. Ele disse resolutamente. Escolher torná-lo seu ainda não o tornou seu. Como você descobriu? Ninguém mais o fez. Se o fizeram, nenhuma alma o chamou. Ele tinha certeza que dos mestres de Ryuzanpaku, pelo menos Shigure sabia. No depósito. Mil começou a dizer, quando você estava sorrindo, rindo e conversando com todos, conosco, não era feliz.
A surpresa em seu rosto quando ele apareceu pela primeira vez não foi por causa da vitória de Kenichi. Foi por causa da quantidade de pessoas feridas antes da vitória de Kenichi. Era um sorriso colado, como se dissesse a si mesmo para sorrir e aguentar. Sorrir como se quisesse mascarar a carranca e suas verdadeiras intenções. Pelo fato de estar de costas, ele não conseguia ver o efeito que pensar em tudo isso causava na expressão de Mil. Por que você tenta esconder tantas coisas de nós? Não é que eu esteja escondendo alguma coisa. Naruto disse novamente quando pôde ouvir o problema na voz dela, é só que dizer tudo é difícil. Parece mais fácil deixar as coisas de fora, sabe? As coisas eram difíceis para ele se sentir confortável revelando. E se ele revelasse algumas coisas, isso tornaria certas pessoas alvos. Os mestres com os quais ele não se preocupava. Era com todos os outros que ele estava preocupado. Ela e Kenichi, todos os outros amigos dele, todos podiam dizer que ganharam 1 centavo, ganharam 1 libra o quanto quisessem. Não mudou nada sobre isso. Se eles foram alvos, por favor, revide. Eles já estariam em perigo para começar, então qual era o mal nisso? Mas apenas um que era procurado era ele, e todo mundo estava derramando sangue por causa de quê? Para ele? Miu-chan. Naruto disse, virando-se lentamente para encará-la enquanto puxava os óculos de volta. O mínimo que ele podia fazer era olhar alguém nos olhos em um momento como este. Você quer saber a coisa que mais me lembro sobre minha mãe? É o que ela me disse no dia em que me deixaram naquela ilha. Ela disse-me, não importa o que aconteça, nunca deixe que eles mudem quem você é. Não entendo. Ninguém estava tentando mudar nada. Quem eu sou, eu luto. Naruto disse simplesmente com um encolher de ombros, eu nem sempre faço do jeito que o resto de vocês fazem e nem sempre ganho, você sabe disso, mas eu nunca desisto. Ninguém disse nada sobre desistir. Mil respondeu, com os punhos agarrando com força a parte inferior de sua blusa, não tente jogar sua vida fora apenas para provar um ponto ou parecer legal. Ainda há mais que podemos fazer. Apenas espere. Ainda há muitas coisas que não fiz. Naruto disse a ela com uma risada, eu ainda não beijei uma garota antes, eu ainda sou péssimo em tocar guitarra e ainda não sou um Kage. E você acha que eu vou lá para morrer? Eu sou apenas indo lá para terminar isso. E se terminar isso significava que ele morreu, bem, essas foram as pausas. Eu não posso deixar você. Mil disse, levantando a perna esquerda e colocando os braços em sua postura de luta de artes marciais híbridas. Não assim. Não é inteligente. Se você quiser ir, tem que me vencer. Eu não tenho que fazer nada. Ele apontou por cima do ombro atrás dele. Você não está no meu caminho. Eu vou persegui-lo e pará-lo. Não em uma camisola que você não pode. Você sabe que eu simplesmente vou te largar e ir embora. Naruto-kun, pare com isso. Isso é estúpido. Eu sei que é. Naruto rebateu, tirando os óculos de proteção de seu rosto para olhá-la bem nos olhos. Mil recuou surpresa por ele realmente perceber o alto risco da situação o suficiente para fazer contato visual. Sua natureza normal não sugeriria isso, mas o olhar em seus intensos olhos azuis cortava isso. Você estava naquele lote. Você acha que eu estava apenas ignorando todo aquele sangue? Todas aquelas pessoas que estavam por aí machucadas porque isso saiu do controle. Apenas volte para o dojo. Mil disse, tentando sorrir e argumentar com Naruto. Nada. Qualquer coisa para impedi-lo de sair. Ele já se envolveu com Neji uma vez, e pelo que ele descreveu, apenas a sorte salvou sua vida na primeira vez. Quanto melhor ele poderia ter ficado em uma semana. Não era realista, ok? Vamos lá. Podemos conversar sobre isso, podemos fazer um plano com Shikamaru-san. Temos amigos que podem ajudar. Contanto que ele não fizesse isso sozinho. Ele não estava sozinho. Depois de tudo, ela conseguiu reconhecer facilmente que ele era seu primeiro amigo. Antes de conhecer Kenichi, ela e Naruto eram amigos. Foi uma amizade estranha, com mais brigas do que momentos reais de familiaridade, mas os dois se importaram antes de encontrar um ponto de ligação comum em Kenichi. Esse foi o problema que eles apresentaram quando tudo isso começou a sair do controle. E isso não foi nada fácil para Naruto. O esquadrão de ataque de Neji veio à cidade procurando por ele, procurando matá-lo. Takeda foi gravemente ferido por Kiba. Kizaru e Ukita quase foram envenenados de forma fatal em ocasiões separadas por Ino. Kenichi e Mil tiveram que lutar contra aquelas duas pessoas que os teriam matado se tivessem a chance. Shikamaru, que nunca quis ser um ninja novamente,
teve que lutar, e isso resultou na morte indireta de alguém. Tantas outras pessoas com absolutamente nenhum interesse nisso foram feridas, pessoas que não sabiam nada sobre o que estava acontecendo. Como se ele devesse valorizar sua vida de solteiro sobre a de muitos outros, muitos dos quais eram amigos. Naruto apenas balançou a cabeça em resposta à sua oferta. Não vou fazer isso. Ele e Neji queriam que isso acabasse hoje à noite. Se isso não parar aqui e agora, ele vai conseguir um novo time e isso vai começar tudo de novo. Estava ficando claro que não havia nenhum argumento que Mil pudesse fazer contando com a lógica que convencesse Naruto a pensar melhor sobre suas ações pendentes. Ela não sabia por quê, mas havia algo sobre tudo isso que a consumia. Ela sentiu que, se simplesmente o deixasse ir, algo terrível aconteceria de uma forma ou de outra. Isso está acontecendo porque cometi muitos erros. Naruto admitiu, não tendo nenhuma alegria em fazê-lo, eu ainda estou cometendo erros. Provavelmente estou prestes a cometer outro agora mesmo. Adeus. Com isso, ele se virou e começou a se afastar novamente. Você quer dizer, até amanhã, certo? Mil perguntou depois de alguns momentos observando as costas de Naruto recuando. Você estará aqui amanhã de manhã, não é? Ela não recebeu resposta de Naruto, que parou de andar por uma fração de segundo antes de continuar. Ele não se virou ou desviou seus passos novamente enquanto sua figura ficava cada vez menor na rua. Apesar de seu estado de vestimenta, ela estava pronta para ir atrás dele e seguir com o que ela disse que faria, pelo menos até que uma mão enorme descansasse em seu ombro. Quando Mil virou a cabeça e olhou para seu avô Ayato, seus olhos se arregalaram em choque com a interferência dele quando começaram a se encher de lágrimas. Mas por quê? Porque ele nunca te perdoaria se você tentasse impedi-lo. Mil passou os braços em volta dele com um gesto de conforto para si mesma, e foi um gesto que Ayato retornou por causa dela. Não demorou muito para o sistema hidráulico manchar a frente de seu manto. Se ela tivesse chorado na frente dele, Naruto teria quebrado. Ela devia saber disso. Tudo o que ela precisaria para detê-lo seriam lágrimas, e ele teria desabado mais rápido do que um sumidouro de calcário. Ela evitou fazê-lo, no entanto, não mostrando nenhuma fraqueza real até então. Mil provavelmente já sabia o quão profundo para Naruto isso corria, e era por isso que ela não se permitia mostrar tanta vulnerabilidade na frente dele. Às vezes, Ayato disse como uma medida de explicação. Em uma busca para realmente encontrar e entender a si mesmo, as pessoas precisam lidar com as coisas por si mesmas. Ele é jovem e sua visão de mundo inerente finalmente foi forçada a mudar drasticamente. A partir de agora, ele só quer terminar as coisas por conta própria, como o primeiro ato do resto de sua vida. Ou o último. Naruto tinha sido unido de uma forma ou de outra ao clã ninja de Konogakakure por toda a sua vida. Para finalmente cortar o último laço que o prendia, era algo que ele mesmo tinha que fazer. Boas intenções eram boas, e ele até entendia o quanto os outros se importavam. Por isso ele estava grato, mas ninguém tinha o direito de intervir agora por sua própria vontade. Jovem como ele era, este era o ato de um shinobi independente. 20x. Enquanto isso, em outro lugar da cidade. Para a alegria de Hinata, Neji voltou como havia prometido e os dois caminharam juntos pelas ruas da cidade. Ela tentou argumentar por que isso não precisava acontecer, e Neji não ofereceu nenhuma refutação. Sim, eu vejo onde você está vindo, Hinata-sama. Todas as suas respostas pareciam girar em torno desse sentimento geral, e isso incutiu nela a confiança de que isso poderia ser salvo. Ela não sabia do destino de Shino, mas sabia que Ino e Kiba estavam sob custódia dos oficiais apropriados. Nada mais tinha que acontecer. Eventualmente ela ouviu os sons familiares de trens na direção que eles estavam indo. Neji-san, onde você está nos levando? Hinata sabia que eles estavam nas proximidades da estação de trem. Bem ciente. Ela só queria ouvir isso dele. Eles pararam apenas o tempo suficiente no balcão para seu coração inchar. 2, por favor, para o próximo trânsito para Tóquio. Certo. O bilheteiro disse, sorrindo enquanto aceitava o dinheiro de Neji e entregava os talões ao par Hyuga. Você chegou bem na hora. Este é o último a correr até amanhã de manhã. Tenha uma boa noite. Ele pediu enquanto Neji sorria, acenava com a cabeça e conduzia Hinata adiante. Hinata conseguiu colocar sua mão na de Neji enquanto eles subiam os degraus para a plataforma do trem. 2 passagens? T para Tóquio. Eles devem nos mandar para casa. Como eles estavam a uma curta distância do trem para ouvi-lo zumbir, Hinata sentiu Neji entregá-la a um atendente para ajudá-la a embarcar. Estou tão feliz.
Esta é a melhor escolha, eu sei que é. Vá em frente e nos leve aos nossos lugares, já que você está na primeira. Neji disse a ela quando ouviu um scanner de bilhete usado pelo atendente que a ajudou a bipar: estarei logo atrás de você. Ela deu a ele um sorriso brilhante quando ela olhou para trás e saiu para fazer exatamente isso. Você acabou de pegar esse trem, filho. O atendente disse. Essa coisa decola em alguns segundos. Ele se preparou para escanear o segundo bilhete de Neji apenas para ele entregar o primeiro e sair sem que o segundo fosse liberado. O que você está fazendo? Cuide dela para mim até o trem chegar a Tóquio. Neji disse enquanto se afastava do trem. O homem queria ir e detê-lo, mas era seu trabalho cavalgar junto e ele não teve escolha a não ser se apressar a bordo, pois o último aviso para decolagem estava soando no Pará. Ele se afastou o suficiente para virar e observar calmamente o Shinkansen partir rapidamente pelos trilhos. Com Hinata a bordo. Sem ele. Ele odiava fazer isso com ela, mas isso não era mais apenas sobre ela. Se você me odeia por isso, vou lidar com isso quando acontecer. Apenas saiba que eu te amo. Quer ela gostasse ou não, ele precisava continuar, não mais pelas diretrizes de Konoha, mas por si mesmo. Acontece que esses dois interesses coincidiram. As luzes na plataforma agora vazia começaram a se apagar quando a voz automática no Pará gritou para ninguém além dele que a estação estava fechada e seria reaberta amanhã às 5h30. Só então Neji se virou e desceu as escadas, decidindo fazer uma rápida parada na bilheteria antes que o homem também saísse. Olá! A saudação de Neji assustou o homem adulto que parecia estar preparado para fechar e sair. Você de novo? O bilheteiro disse com uma sobrancelha levantada. Tão cedo? O que você precisa, filho? Neji apresentou o segundo canhoto do bilhete com um olhar sério e endurecido em seu rosto. Eu estava pensando se eu poderia trocar isso pelo primeiro trem para Tóquio amanhã de manhã. Tudo bem? O homem assentiu e pegou o canhoto para prosseguir com a transação. Neji tinha tecnicamente perdido e não deveria ter sido capaz de fazer isso, mas que diabos? Era tarde, ele era uma criança, e ele foi educado. Posso perguntar o que mudou? A mocinha que você tinha com você conseguiu, não é? Hinata não estava com ele desta vez. Oh sim. Neji confirmou para ele, ela estará indo para casa esta noite. É só que eu ainda tenho algo que preciso resolver antes de ir para casa. Não deve demorar muito. 20x. Casa do Naruto. Fazia horas desde que Shikamaru e Tenten voltaram para casa após a batalha fatal de Shikamaru com Shino. Ele nunca havia matado ninguém antes, embora não o tivesse feito diretamente, ainda assim foram suas ações que o levaram a acontecer. Depois de todo o tempo que havia passado, ele estava agora a ponto de tentar se manter acordado a todo custo para afastar o primeiro pesadelo que ele tinha certeza de que teria naquela mesma noite. Havia tantos jogos que Naruto tinha em sua casa, e ele só podia se ocupar jogando sozinho por tanto tempo. Passos não existiam dentro daquela casa, mas Tenten desceu as escadas de pijama com os cabelos castanhos fora de seus coques para olhar para a sala e encontrar Shikamaru apenas sentado lá no sofá principal, jogando-se no shogi de todas as coisas. Ele viraria para um lado após aparentemente uma eternidade de deduzir um movimento e giraria o tabuleiro para o outro lado para repetir o processo para o outro. Fazendo seu caminho para a sala, ela se sentou no sofá de 3 pessoas no lado oposto de Shikamaru e mudou seus pés para cima da almofada debaixo dela, observando-o por vários minutos, apenas jogando-se no silêncio mortal e tranquilidade do ambiente. House, esse jogo deveria ser mais divertido com 2 pessoas. O clique de outra peça sendo movida soou na sala silenciosa. Bem, tecnicamente, sou a única pessoa que já joguei que pode me vencer. Ah, então ele ainda tinha senso de humor e uma inteligência infernalmente afiada, apesar da perna machucada. Ao redor do joelho que Shino machucou durante a luta, ele o envolveu fortemente para protegê-lo enquanto curava. Não era tão ruim, mas seria fraco por uma semana ou mais. Tenten balançou a cabeça e pegou o controle remoto na mesa na frente deles para ligar a TV e quebrar a tranquilidade. Canal após canal, e não havia nada passando. Nada que vale a pena assistir. Ela já sabia disso. Era tarde demais para treinar com segurança. Dormir era muito mais atraente àquela hora tardia do que tentar se manter acordada só porque sim. Mas o sono não estava em cima da mesa. Não essa noite. Ela apenas olhou para o lixo na TV tarde da noite antes de desligar o aparelho do jeito que o encontrou. Ela e Shikamaru apenas ficaram sentados em silêncio, ele ainda tentando jogar um jogo de 2 pessoas contra ninguém. Clique.
Seus olhos dispararam para o relógio e observaram o tempo. 12 horas e 36 minutos da noite. Naruto não vai voltar hoje à noite, vai? Shikamaru nem olhou para cima. Ele apenas continuou contemplando seus movimentos em ambos os lados do tabuleiro. Provavelmente não. Clique. Ele vai voltar. Você sabe que eu não tenho a resposta para isso. A dor em sua voz não era do ferimento que ele havia sofrido. Por que as meninas tinham que fazer tantas perguntas? Ele não queria ter que falar sobre aquela porcaria, mulher problemática. Tenten revirou os olhos e deslizou pelo sofá para colocar a cabeça no ombro dele. Apenas calhe a boca por uma vez, sim. 20x. Com Naruto, docas de carga. 12 horas e 59, falta 1 minuto. Naruto disse baixinho para si mesmo enquanto se sentava do lado de fora dos portões da escuridão. Não havia mais nada que ele pudesse fazer para se preparar mais do que já tinha. Ele verificou seu equipamento em sua bolsa, verificou-o 2 vezes. Nenhuma de suas roupas causaria problemas para ele durante a luta, soltando um som de babados perdidos. Ele se lembrava de cada segundo de sua última luta com Neji, e não cometeria os mesmos erros 2 vezes. Se Neji o vencesse novamente, ele teria que fazer isso de uma maneira completamente nova desta vez. Levantando-se do chão, Naruto balançou seus membros para se certificar de que nada estava rígido. Ele precisava estar solto, aquecido. O relógio de plástico descartável em seu pulso apitou com o passar das horas, e Naruto não perdeu tempo pulando a cerca e correndo pelo chão pavimentado no escuro sem ouvir passos apesar do movimento rápido de seus pés. A única luz disponível seria a da lua nos poucos momentos em que ela daria um jeito de espreitar por trás das nuvens. De como as docas estavam escuras como breu a essa hora da noite, era efetivamente um Yamikeigo. A ironia não passou despercebida por ele. Ele mutilou um Hyuga em um desses duelos para iniciar tudo isso, e aparentemente tudo estava fechando o círculo. Naruto ouviu farfalhar de roupas em algum lugar do quintal e arremessou uma shuriken rápida que ele estava segurando para testar se ele estava ouvindo fantasmas ou não. Ele não estava, porque ouviu o caminho da figura mudar depois que o shuriken atingiu uma superfície sólida para assustá-los. Assuste-os bem na direção dele. Deslizando para parar para evitar seu próprio caminho, Naruto viu um choque opaco de branco passar por seus olhos no escuro e sabia que era Neji. Neji permaneceria fiel aos seus princípios Baguazhang de circular. Naruto jogou seu corpo diretamente para trás e virou para a direita para interceptar os movimentos de Neji e os dois acabaram se chocando em uma rápida rajada de ataques. Com cada golpe de palma que Neji tentava, ele tentava se mover ao redor de Naruto enquanto fazia, apenas para Naruto se mover contra ele e mantê-los um na frente do outro. Neji finalmente pegou um dos socos de Naruto em sua palma e tentou torcer o pulso para quebrar o de Naruto. Naruto rolou com a torção violenta e rolou seu corpo no ar para evitar que isso acontecesse. Aterrissando baixo, Naruto varreu as pernas de Neji com as mãos apenas para Neji se mover para o lado, saindo do caminho para as costas de Naruto, onde ele estava preparado para atacar a base de seu pescoço. Naruto rolou seu corpo para frente desta vez, posicionando-se em sua testa e desferindo um chute duplo para trás na cabeça de Neji que quase o acertou no rosto antes que Neji pudesse desferir um golpe mortal. Ao errar, Naruto rolou o resto do caminho para frente e retomou seus pés, mais uma vez usando seu trabalho de pés para evitar que Neji circulasse novamente. Se estivessem na luz, o movimento poderia ser comparado a um cachorro tentando perseguir o próprio rabo. Oh! Neji comentou. Alguém se acostumou mais com aquele tipo de movimento. Parecia mais natural para Naruto agora, então eu vejo. Naruto sorriu no escuro antes de se virar e realmente fugir de Neji, que estava em sua perseguição. Enquanto eles mantinham as coisas funcionando, Naruto sentiu um vento cortante roçando sua nuca, aproximando-se cada vez mais até que ele finalmente sacou uma kunai e se virou para confrontar as facas kunai com seu inimigo. Ele podia ver a forma de Neji apesar do ambiente escuro, apesar de não ter treinado no breu por anos. Você não perdeu esse tipo de habilidade. Era como andar de bicicleta. À noite. Sem iluminação pública. Contra o trânsito que estava tentando te matar. Neji trabalhou com sua kunai e desarmou Naruto, perdendo sua própria arma no processo, mas movendo-se perfeitamente para estender seu corpo para frente em um golpe de palma guiado por impulso que plantou de cabeça para baixo bem no peito de Naruto. Shoutei-Uchi, Palm Bottom Strike. Naruto cambaleou para longe, segurando uma tosse por causa do golpe, mas notou que Neji não tinha tentado acompanhar. Inteligente.
Naruto tinha um contador preparado para ele se ele tivesse. Uzumaki-san, alguém já te disse a definição de insanidade? Neji perguntou curiosamente, lentamente andando para frente e para trás enquanto Naruto o observava no escuro. Insanidade é fazer exatamente a mesma coisa repetidas vezes, esperando uma diferença no resultado. Isso é louco. Naruto respondeu, se perguntando onde ele estava indo com tudo isso. Exatamente. Ele não podia ver, mas tinha certeza de que Neji estava sorrindo. Alguém me disse isso há muito tempo, e eu não vi a princípio até que realmente comecei a olhar em volta. Para onde quer que você olhe, você pode ver todos fazendo exatamente a mesma coisa, não importa qual seja sua posição na vida, mas de alguma forma eles acreditam que, de alguma forma, desta vez tudo será diferente. Não há nada que possa mudar isso. Isso é o destino. Novamente com o destino. Você fez seu próprio destino. Você poderia mudar o que quisesse se tivesse o suficiente do seu lado para fazer isso. Não existe tal coisa. Não vou começar a pensar que tudo o que aconteceu conosco é porque foi escrito antes de qualquer um de nós fazer qualquer um das escolhas que fizemos. Nossas escolhas não foram realmente escolhas, você vê. Neji disse, e ele tinha um certo ponto a esse respeito. A questão é, eu já matei você uma vez. E eu sei de fato que não sou louco. Neji continuou antes de redefinir abrupta e repentinamente a cadência de seu discurso para uma curiosidade redefinida. Uzumaki-san, alguém já lhe disse a definição de insanidade? Antes que Naruto pudesse reagir apropriadamente, a estratégia de Neji mudou radicalmente para um estilo agressivo de ataque. Falhando em vez de fluir. Palmas curtas e rolantes, em vez das mais longas, que viriam retas e em loop. Este era um Hyuga Neji totalmente diferente, e este não era Baguazan. Não do jeito que ele estava se movendo. Para cada palma que Naruto bloqueou, duas pousaram em algum lugar. Eles não eram tão fortes quanto os tiros de Baguazan, mas com a quantidade que ele estava acertando, compensavam a falta de força que ele sacrificou. Odiar. Bloqueando. Naruto mudou sua defesa para uma guarda alta, segurando sua mão atrás da orelha para cobrir seus sinais vitais com o cotovelo e bíceps antes de se inclinar para tirar Neji de seu ataque com o ombro. Ele podia sentir o gosto do sangue subindo em sua garganta, mas não tão dramaticamente rápido quanto da última vez que Neji lutou com ele. Isso significava que seus internos estavam quebrando novamente. Não é bom. Ele estava se curando tão rápido, e Jiraiya o bagunçou novamente para ensiná-lo um jutsu. Você está sangrando. Neji comentou, sentindo o sangue quente da boca de Naruto nas costas de sua mão. Você não teve tempo suficiente para se recuperar. Eu estava treinando para lutar com você. Naruto admitiu, tentando afastar seus ferimentos. Maldição era o Sennin, jutsu estúpido, desfibrilador estúpido. Quem faz isso? Que tipo de Kung Fu era aquele? Não era Taijutsu, e não era aquela coisa de Baguazan com a qual você me chutou na primeira vez. Eu te disse. Neji disse, a definição de insanidade é fazer exatamente a mesma coisa repetidamente, esperando um resultado diferente. No entanto, há algo a ser dito sobre a capacidade humana de se adaptar. Como você? Você se adaptou ao meu método de movimento circular com o seu. Como você chama isso? Maru Youdou, Circle Fen? Claramente melhorou o suficiente para que se eu tivesse continuado usando meu próprio método de passo, teríamos um impasse. Isso ficou claro desde o impasse anterior no início da luta. Felizmente não precisei usar meu conhecimento de Fanzikon para derrotá-lo naquela primeira luta. Ele estava escondendo um segundo estilo? Agora! Neji não teve nenhum escrúpulo em ir direto para Naruto desta vez, em vez de dar a volta por cima dele. Naruto virou-se e deu-lhe as costas, simultaneamente dobrando as pernas para decolar para seu chute reverso, Sorazaki Keru, chute rasgando o céu. O chute falhou na esquiva de Neji, mas no ar Naruto jogou 2 shuriken com ambas as mãos, um dos quais realmente feriu Neji, TCH. Isso não o impediu de seguir em frente para encontrar Naruto ao pousar, insanidade. Ele comentou provocativamente antes de golpear com a mesma técnica que usou para ferir gravemente Naruto na primeira vez que eles lutaram, Akashira Hakai, destruição pilar dos 8 trigramas. Tentando atacar ambos os lados de Naruto com as palmas das mãos curvadas, ele os encontrou bloqueados pelos braços de Naruto, segurando-os em uma guarda alta com seu torso amassado. Ao mesmo tempo, Naruto abaixou seus braços dentro dos de Neji e usou suas mãos abertas para bater forte nas orelhas de Neji, Appa Ken, punho de 8 folhas.
O Hyuga desorientado era um alvo fácil para o segmento de Naruto agarrando suas orelhas e puxando-se para frente. Kikaku-ken, Demon Horn Fist. Para dar uma cabeçada no rosto de Neji. O sangue escorria por seu rosto de um corte que se abriu na ponta do nariz. A parte de trás de sua cabeça nunca tocou o chão. Segurando o nariz, Neji imediatamente recuou e voltou para o chão até se levantar. Ele teve que enfrentar uma dura realidade. Ele ainda não tinha ideia da natureza do taijutsu de Naruto. A primeira vez que eles lutaram nunca importou. Mas naquele último encontro, Naruto exibiu pelo menos 3 dos 16 punhos ocultos do movimento taijutsu. O chute, o método Tobijiri de saltos e chutes de mergulho, o ataque de bofetada com a mão aberta, Appa-ken e a cabeçada, Kikaku-ken. Ele não se concentrou em nada em particular, mas parecia capaz de usar a maioria dos 16 punhos ocultos de alguma forma. Ao contrário de Kiba e Shino que se concentraram em seus respectivos métodos favoritos, Naruto não parecia favorecer nada. Naruto ainda não tinha usado um ninjutsu. O Metsubushi não serviria para nada, pois eles já estavam no escuro. Não havia nada para tentar e Kavarimi com isso ele poderia realmente vender Neji e se safar. Neji limpou o sangue de seu rosto e cuspiu no chão, fervendo de raiva. Ele odiava esse menino. O que? Lançando-se para frente, Neji bateu com a palma da mão que passou pela cabeça de Naruto enquanto ele se esquivava. Ele bloqueou o segundo que visava seu estômago, mas ainda deixou o primeiro contra o qual ele pensou ter se defendido como uma armadilha. A mão se curvou e desceu para atingir Naruto com força na ponta do ombro. 2. Com o braço de Naruto incapacitado pelo golpe, ele não sabia contra qual das mãos de Neji se defender, deixando-o vulnerável a um segundo golpe na parte de trás de sua omoplata no lado desativado para girá-lo. 3. 4. Enquanto ele girava, Neji o atingiu mais 2 vezes, e estes não foram golpes aleatórios. Ele estava esperando por momentos particulares na única rotação de Naruto para acertá-lo. 5. 6. 7. 8. Neji disse, bombardeando Naruto com tiros pesados. Um nítido contraste com seu estilo normal. Zeshou, Ashiten ou Jeki, último recurso, ataque desintegrado de 8 pontos. Naruto foi jogado para longe, como se tivesse sido atropelado por um carro. Ele caiu de pé, mas seu corpo afundou contra a parede de alumínio de um prédio. Não tem jeito. Cada golpe foi perfeitamente direcionado, mesmo no escuro. Vejo que me enganei. Neji disse, capaz de localizar Naruto facilmente apesar da dificuldade de visão. Você não tem uma habilidade muito importante como uma pessoa que não se formou para se tornar um gênio. Quando você aceitou meu desafio tão facilmente, presumi que você o desenvolveu bem o suficiente para a batalha contra mim no escuro. Que pena! Que diabos você está falando? Ele estava falando sobre alguma porcaria de ver no escuro? Naruto estava duelando com as sombras durante toda a luta e Neji poderia encontrá-lo bem? Não importa. Como se ele fosse explicar uma parte do treinamento final de Konoha para ele. Você está forçando seus 5 sentidos o máximo que pode para me acompanhar o tempo todo. Isso é realmente louvável. Mas acabou agora. Cale-se. Naruto disse para Neji, enfiando a mão em sua mochila e pegando algo que jogou no chão, forçando-o a estourar com um estalo alto e um clarão ofuscante. No mesmo movimento, Naruto puxou um fogo de artifício aceso e atirou uma bola de fogo de cometa direto para Neji, que se esquivou. Suizeikai, Komeshel. Ele não estava lutando contra Neji para se dar bem e ganhar algum tipo de reconhecimento antes de morrer. Ele estava lutando contra Neji para vencer. Se ele tivesse que estourar os fogos de artifício de Shinaton, ele o faria. Akeshou Kaiten, 8 trigramas palmas girando o céu. Neji girou através do ataque tão rápido quanto um raio, e protegeu-o bloqueou com a parte de trás da palma da mão que a maioria usaria para golpes. Concluindo a rotação, ele avançou e golpeou com um ataque extensivamente longo, usando seus dedos indicador e médio para acertar Naruto diretamente no centro de seu peito, HM. Naruto apenas inalou profundamente e agarrou o pulso de Neji com uma mão, levantando seus dedos com a outra em um selo de meio ariete para grande horror de Neji quando se deu conta de que Naruto iria tentar um jutsu. Ele atacou com um golpe, mas foi em vão. Porque o corpo de Naruto ficou mole e desabou no chão antes que ele pudesse atingi-lo. Sua palma golpeou e amassou profundamente na parede. A seus pés, Naruto estava deitado de bruços, imóvel. Foi um bom uso do Kakaya-jutsu, técnicas da pólvora, mas você não estava destinado a me derrotar com uma ferramenta. Neji disse,
movendo-se para verificar cuidadosamente o pulso de Naruto. Tocando em seu pescoço, ele não recebeu nenhum. Parece que você não estava destinado a me derrotar. Vários segundos se passaram e nenhum único sinal de vida. Tinha acabado. Realmente tinha acabado desde seu ataque de 8 Points. A partir daí foi apenas uma questão de tempo. Adeus Uzumaki Naruto, você foi um oponente mais digno do que tinha o direito de ser. Neji disse enquanto se virava para ir embora, você não pode fugir do seu destino. E o seu foi selado no momento em que você desabilitou Hinata-sama e se viu em conflito com Konoha. Ele sentiu uma tensão sair de si mesmo. Ainda havia raiva em seu coração, mas as endorfinas em sua cabeça misturadas com a sensação de descer de sua descarga de adrenalina e deixá-lo em uma névoa de conforto. A sensação de um trabalho árduo bem feito. Não havia sensação igual no mundo, por várias razões. Não veio sem um preço. Havia uma razão pela qual era uma boa tática atacar um inimigo imediatamente após uma vitória. Era absolutamente impossível prestar atenção ao que estava ao seu redor quando sua mentalidade interior tinha toda a consistência de bolinhos de marshmallow. E para um ninja, passos não existiam. Rasengan, esfera espiral. Neji foi atingido diretamente no rim com um golpe que parecia ter torcido suas entranhas antes de mandá-lo voando para longe, plantando de bruços no chão do jeito que Naruto havia caído momentos antes. De pé com o braço estendido, palma para fora e mão virada para um ângulo estranho, os olhos de Naruto estavam vermelhos enquanto ele ofegava como se fosse o bem mais precioso do planeta. Tudo é uma arma. Naruto disse, respirando profundamente como se nunca fosse conseguir outra, minha própria morte é uma arma. A mochila salvou a vida de Naruto. Durante o maior ataque ofensivo de Neji, forçou Neji a atacar em pontos que ele normalmente não faria quando girasse Naruto. Seu segundo golpe na omoplata de Naruto não acertou perfeitamente, e seus golpes nas costas tiveram que ser desviados um pouco para os lados. O que deveria ter matado Naruto após a conclusão dos 8 ataques resultou apenas em ele ser gravemente ferido. Se todos eles tivessem pousado apropriadamente, Naruto teria morrido dolorosamente. Seu fluxo de sangue pelo torso teria parado completamente e seu coração teria falhado devido à tensão. O coração de Naruto parou apenas para convencer Neji de que, apesar de suas alterações na técnica, ainda havia feito o trabalho. Você estava morto. Neji disse, lutando visivelmente apenas para falar, eu verifiquei seus sinais vitais. Você não tinha nenhum. Shishamiaku no Jutsu, Jutsu do pulso morto. Naruto disse, segurando seu coração com a mão esquerda enquanto surtava momentaneamente, um brilho selvagem em seus olhos. Eu odeio esse jutsu. Eu odeio esse jutsu. Eu odeio esse jutsu. Nas montanhas, este foi o primeiro jutsu que Jiraiya ensinou a Naruto. Ele ensinou Naruto a literalmente parar seu próprio batimento cardíaco através de uma combinação de foco interno e uma técnica de respiração. Segurá-lo por muito tempo iria matá-lo, sem fingir, e foi por isso que Jiraiya achou por bem manter um desfibrilador à mão enquanto fazia Naruto aprender. Por que Jiraiya fez Naruto aprender uma técnica que poderia tê-lo matado primeiro? Pelo raciocínio de Jiraiya, não havia necessidade de ensiná-lo o Rasengan e vestir seu taijutsu primeiro se ele iria acabar morrendo quando chegassem ao Shishamiaku. O que você fez comigo? Neji perguntou, sangue brotando de dentro de sua boca. Ele não conseguia se livrar disso o suficiente, pois podia sentir seus pulmões se encherem. O Rasengan. O melhor jutsu corpo a corpo do meu pai. Naruto disse. A maneira como foi feito foi com o tempo certo, não apenas do golpe em si, mas do movimento exato do ataque. Faça contato com o golpe e vire apenas no ponto de contato. Os órgãos seriam rompidos. Ainda era imperfeito. Naruto teve que usá-lo como um golpe comum para gerar a força pretendida. Jiraiya disse que o pai de Naruto era tão habilidoso com o jutsu e tão rápido em sua execução que ele poderia usá-lo em um alvo no meio de uma gala lotada e o único sinal do jutsu no cadáver seria uma marca espiral na carne do falecido onde Minato tocou. Por enquanto, o jeito que ele usou teria que servir. Neji sabia que ele estava perdido. Ele sentiu a picada onde Naruto o atingiu. Ele estava sangrando internamente muito forte, e se Naruto tivesse usado um jutsu, ele teria acertado. Seu rim estava morto e os outros órgãos nas proximidades também sofreram. Para ser feita por um desistente. Neji riu dolorosamente, um ninja que nunca terminou o currículo. Por que você está falando como se tudo tivesse acabado? O coração de Naruto começou a bater mais rápido ao pensar no que esse tipo de conversa reflexiva estava implicando.
Por que é? Você venceu. Neji disse simplesmente, não consigo me mover. E estou perdendo muito sangue por dentro. Se eu sobreviver nos próximos 5 minutos, seria um milagre. Naruto caiu de joelhos e olhou para suas mãos, cobertas de sujeira, fuligem e seu próprio sangue antes de olhar para Neji. Você foi melhor que eu. A dura realidade de tirar uma vida parecia vazia. Suas técnicas eram mais limpas. Mesmo com as melhorias do taijutsu de Naruto, a barragem dupla Baguazan e Fanzikon de Neji o dominou. Ele podia ver Naruto no escuro bem o suficiente para acertar golpes precisos quando Naruto só tinha uma ideia geral de sua própria mira, na melhor das hipóteses. Se eu fosse melhor do que você, não seria aquele que está aqui morrendo. Neji argumentou bruscamente, não manche minha morte com a crença de que a pessoa que me derrotou era inferior a mim. Pense como um ninja em vez de um artista marcial. Você melhorou seu taijutsu o suficiente para permanecer vivo contra mim em combate corpo a corpo, minha especialidade. Você desenvolveu um contra-ataque direto para neutralizar toda uma faceta da minha estratégia usual. Você usou seu jutsu de maneira astuta. Você se aproveitou de eu subestimá-lo uma e outra vez, e seu último truque de mão. Ei, 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 ei. Naruto saltou para Neji e o sacudiu para impedi-lo de cochilar. Não havia nada que ele pudesse fazer para impedir. Eles não estavam nem perto de um hospital, Naruto não tinha telefone, e transportar o próprio Neji faria mais mal do que bem. Não morra em mim, seu filho da puta. O que devo dizer a Hinata, hein? Eu ceguei ela e agora eu te matei. Meu pai morreu como um ninja, da mesma forma que a maioria de nós morreu e provavelmente morrerá. Neji murmurou fracamente enquanto fechava os olhos. Ela vai entender. E se ela não entender? Ele deixou pairando no ar antes de começar a falar novamente. Todos nós aprendemos as regras desta vida como ninja, depois nós escolhemos, como um jogo, e você não pode se desviar, não importa o que aconteça. Naruto não sabia por que sentia tanta tristeza. Este homem tentou matá-lo. Tinha como alvo seus amigos. Orquestrou eventos que os teriam feito sofrerem um esforço para chegar até ele. Eles lutaram brutalmente um contra o outro com unhas e dentes. Pare de falar, idiota. Falar faz você morrer. Mas ele não parou. Ele não terminou com o que tinha a dizer, sabe? Se há uma coisa que aprendi é que todos devemos obedecer às regras do jogo. Neji disse, sua voz ficando cada vez mais baixa enquanto ele continuava. Para o bem ou para o mal, podemos escolher o jogo Uzumaki Naruto, mas não podemos mudar as regras. O que isso significa? Naruto perguntou a ele, sem receber resposta. Ei! Acorde! Neji! Neji! Era isso. Ele se foi. Naruto abaixou a cabeça e deu um soco no chão 3 vezes mais forte que pôde antes de deixar por isso mesmo. Ele bateu palmas em uma espécie de oração curta para o inimigo mais poderoso contra o qual ele já lutou até o fim. Aquele cara, até a postura que ele tinha na morte era digna. Parecia que ele poderia ter sido enterrado ali mesmo pelo posicionamento de seu corpo. Levantando-se, Naruto simplesmente se afastou e não voltou atrás. Por pior que fosse sua condição, o mínimo que ele poderia fazer como vencedor era ir embora por conta própria. Ele se sentia péssimo, mas ainda respirava. Ele iria curar. Neji não. Então era assim que ia acabar. Neji estava morto. Sua identidade seria encontrada em questão de horas depois que ele fosse encontrado pela manhã. Ele seria mandado para casa para sua família, e como uma família ninja eles aceitariam que ele morresse como um ninja. Naruto, a única pessoa no mundo que saberia com certeza o que aconteceu, nunca mais falaria sobre esta noite. Ele não diria o fato de ter matado alguém em batalha. Ele não podia e nunca falaria sobre isso. Isso ficou em sua mente pesadamente. O tempo todo ele olhava para suas mãos. Então é isso que é ser um ninja? Você não pode viver do jeito que você quer. Você tem que olhar por cima do ombro sabendo que você vai morrer algum dia, e o único a hora que você pode brilhar é na escuridão. Não. Ele ia se tornar um Kage. Mesmo como Nuke Nina, ele ainda seria um Kage. E ele mostraria ao mundo, ele mostraria a Konoha, ele mostraria a todos em todos os lugares que os ninjas não precisam viver e morrer no escuro. Eles não precisavam aderir a um código que apenas lhes concederia sacrifícios e perdas às pessoas ao seu redor. Eles poderiam viver na luz também. 20x. De pé em um guindaste elevado acima do pátio de carga, um homem com longos cabelos roxos estava observando com interesse a batalha entre crianças habilidosas abaixo, até sua conclusão. Ele usava um manto grande,
aberto e com capuz que revelava sua constituição musculosa, calça branca e cinto segurando todos os tipos de mercadorias, as mãos cobertas por bandagens. Um sorriso de satisfação estava em seu rosto. O garoto com o baguazã e o fanzico tinham um potencial notável. É uma pena que uma vida como essa tenha que acabar. Os dois jovens que chamaram sua atenção no Black Valley foram observados em ação e não se decepcionaram quando chegou a hora do show. Abaixo dele, sentado em uma parte mais segura do guindaste, Ryuto, de óculos, cabelo roxo e terno, olhava para baixo em grande parte do mesmo. De onde eles estavam, míope como ele era, ele teve problemas para acompanhar a batalha, mas o movimento final foi algo que ele não poderia ter perdido. Uzumaki-san voltou dos mortos para vencer aquela luta, e All Ken-chan até derrotou um ninja assassino hoje à noite. Ryuto. O homem disse, dirigindo-se ao seu discípulo, as coisas mudaram. O grupo de jovens talentosos que você disse que estava reunindo para mim. Você estava planejando colocá-los contra Yumi para testar todos vocês, não estava? Sim, Kensei-sama. Ryuto disse com um pequeno sorriso. Toda essa situação com Uzumaki-san e meu velho amigo Ken-chan tem sido bastante interessante. Dois dos prospectos de Ragnaro abandonaram o barco, na verdade. Bem, esqueça esse plano de ação. O mestre da dupla disse, a partir de agora estou com Yami como meu discípulo, o que o torna automaticamente um membro do Yumi. Bem, foda-se então. E o Ragnaro? Capaz de sentir o desacordo na aura de Ryuto, Kensei deu a ele um pouco de alívio. Seu grupo, por assim dizer, descubra quem está interessado em continuar com você. Não tenho nenhum interesse em separá-los, afinal do trabalho árduo que você colocou em selecionar candidatos hábeis para mim. Era melhor do que nada, mas ainda havia um problema. E aqueles que não estão interessados? Ragnaro tem membros Katsujinkin. Siegfried e Thor já estavam fora, Freya era 100% Katsujinkin, Berserker era um mistério e Kizaru e Hermit provavelmente estavam no limite. Se eles não estiverem interessados, não podemos pegá-los. Eles provavelmente serão seus inimigos em breve, se forem tão habilidosos quanto você afirma. Eu entendo, Sensei. Estou feliz que você faça. Kensei disse, e eu sei que você ficou impressionado com aquele garoto, Uzumaki, você o chamou, vencendo aqui. Mas não se preocupe em tentar recrutá-lo para preencher seus pontos que faltam. Ele está fora de alcance. Mas ele não está com aquela organização de Konogakakuri que você me falou. Ryuto disse. Não, ele é claramente um pária. O Deatimaki deixou isso bem claro, mas ele está com Ryuzampaku de certa forma, não exatamente como seu amigo Kenichi, mas ele está envolvido o suficiente. Ele não se juntará ao Yumi. O que o marcaria como um inimigo também. Pelo menos seria divertido. Ao invés de ver como ele se comparava com Yumi, Ryuto ia ver como ele se comparava entre eles. Ken-chan, você realmente não vai aproveitar os próximos meses.